Boa noite. Lista de matadores de mulheres. Eles têm mandados de prisão, são acusados de eliminar as vítimas por causa de drogas. 48 já foram assassinadas este ano, número que coloca o Espírito Santo no topo do ranking de homicídios contra mulheres. Só um dos suspeitos matou 4 vítimas em Nova Almeida, na Serra. Mais cuidado na hora de preencher o cheque. A compensação agora é digital. Rasuras, canetas coloridas e letras cheias de garranchos não vão ser mais aceitas. Os comerciantes também precisam ficar atentos. Dinheiro rosa recusado no comércio. Uma consumidora tentou pagar uma conta com uma nota de R$50 manchada. O comerciante não aceitou. A tinta faz parte de um sistema antifurto nos caixas eletrônicos. As notas precisam ser trocadas nos bancos. A gente já volta, um instante só. O Espírito Santo ocupa o primeiro lugar no número de mulheres assassinadas no país. A maioria dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas. A polícia divulgou uma lista com suspeitos que já têm mandados de prisão. A Cristina Schuller também conversou com a mãe de um adolescente. Ela não sabia que o filho era um assassino. Confira na reportagem. Esta é a lista dos homens mais procurados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Eles são responsáveis por matar mulheres na Grande Vitória de setembro do ano passado até agora. Foram identificados e têm prisão decretada pela Justiça. Outros 4 suspeitos devem ser identificados nos próximos dias. Só este ano, 46 mulheres foram assassinadas na Grande Vitória. Dessas mortes, 43 foram motivadas pelo tráfico de drogas. Em muitos casos, elas se envolvem no crime e são eliminadas por serem consideradas pelos homens causadoras de confusão. Outras vezes, se relacionam com traficantes e, no acerto de contas, se tornam alvos junto com os companheiros. Esse foi um depoimento que nós colhemos de um homicida, né? Tinha matado uma mulher, e perguntado a ele o porquê do fato de estarem tantas mulheres morrendo em virtude do tráfico de entorpecente. Palavras dele de que as mulheres criavam muita confusão no tráfico, fazendo fofoca, fazendo intriga, e por isso ocorreu muita morte de mulheres no tráfico de entorpecente. Um exemplo dessa realidade foi a morte de Jarbas de Souza Pereira no dia 22 de abril deste ano. Ele foi baleado junto com a mulher que sobreviveu. O casal foi jogado às margens da rodovia do Contorno em sacolas plásticas. Por esse crime, Ledson Moura da Silva está sendo procurado. Ele foi quem tentou matar a mulher e executou o homem. A vítima era braço direito de Ledson no tráfico de drogas. De acordo com as investigações, ele teria traído o traficante, que se vingou e não poupou a mulher. Com a divulgação dos homens procurados no jornal A Tribuna de hoje, este menor foi apreendido. Ele tem 17 anos. É suspeito de diversos homicídios e acusado de participar da morte de Beatriz José dos Santos, no dia 6 de junho. A jovem estava grávida. O menor foi encontrado graças à divulgação da foto de Rafik Gomes Vitor, procurado por participar do mesmo crime. Os dois seriam de uma quadrilha que impõe o terror no Morro do Jaburu. A gente constatou que não se faz nada no morro sem a autorização deles, ou seja, eles controlam o morro como se fosse um estado paralelo. No caso dessa vítima foi assim, né? No caso dessa vítima foi assim. Segundo as nossas apurações, ela teria arrumado um namorado em outro morro, e só pelo fato de ela ter frequentado outro morro, quando ela retornou ao morro dela, ao morro onde ela residia, ela foi morta. A mãe do menor tentou livrá-lo do tráfico, mas não sabia que o filho já havia chegado ao ponto de matar. Ela, que antes não falava para as pessoas de onde era, agora tem medo também de revelar de quem é mãe. Descobri da pior maneira, né? Porque eu não sabia do envolvimento dele com homicídio, porque eu acho que para uma mãe isso é muito doloroso, porque a gente acha assim, tá criando um monstro. Né? Porque a gente foi feito para dar vida e de repente a gente descobrir que o filho da gente tá fazendo algo desse, tirando a vida de outra pessoa. Independente de quem seja, ninguém tem esse direito. Então a gente fica assim aos cacos, tentando se montar de novo.
E eu tenho mais 2 filhos, então a gente tenta, né, de toda maneira, se reconstruir de novo, para tentar e dar uma nova oportunidade para ver se muda de vida. Pelos crimes bárbaros também estão na mira da polícia Alexandre Jesus Machado de Souza, que cortou os dedos e o pescoço de uma mulher na Serra, em novembro do ano passado. E já está na cadeia Cláudio Lourenço, o Júnior, considerado um pistoleiro cruel. Matou 4 mulheres em Nova Almeida, na Serra. Tanta violência fez do Espírito Santo o estado onde mais se matam mulheres no país. A pesquisa foi feita a partir do banco de dados do SUS, o DataSUS. Em todo o Brasil, a Serra está em 4º lugar no número de assassinatos de mulheres, seguida por Jaguaré em 5º lugar e Viana em 8º. O delegado que apura esses crimes já elucidou 50% dos casos este ano e quer a ajuda da população. A gente não pode tratar uma morte como estatística. Uma morte é uma morte. Uma morte para uma família é a perda de um pai, é a perda de um filho, é a perda de um marido. Cada um sofre de uma maneira. Se a gente for tratar isso estatisticamente, eu acho que não tem paralelo. Se você identificou algum suspeito na matéria, ligue para o Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido. Tem dinheiro no bolso? Dê uma olhada nas notas. Se elas estiverem manchadas com uma tinta rosa, atenção, é dinheiro roubado e precisa ser trocado no banco. Vanessa levou um susto dias atrás. Ela sacou dinheiro de um caixa eletrônico e se dirigiu a uma loja para pagar uma conta. A funcionária recusou uma nota de R$50 porque ela estava manchada por uma tinta rosa. Tomei um susto que a nota estava manchada. Na hora eu não cheguei a perceber. Mas como que eu fui pagar a conta, eles rejeitaram a nota e foi que eu fiquei sabendo que a nota era manchada. Tive que registrar um boletim de ocorrência e na segunda-feira eu fui lá na caixa para poder trocar. Segundo o Banco Central, as notas manchadas são frutos de um sistema anti-roubo. Os caixas eletrônicos mais recentes tingem as notas de rosa quando são abertos à força. A orientação é que essas cédulas sejam recusadas pelo comércio. A nota vale a pena para ser depositada ou trocada em uma agência bancária. Num primeiro momento não se trocaria nota nenhuma. Isso era prejudicar pessoas que eram inocentes. Hoje eu acho que você tem uma medida em que o bom senso prevalece. Quando a pessoa pega uma ou outra nota por acidente, claro que ela deve ser substituída. O problema é se o sujeito aparecer com 100, 200 notas. Aí sim cabe a denúncia. Então fica o reforço, é preciso fazer um boletim de ocorrência e trocar o dinheiro na agência. E vale ficar atento a qualquer nota que você for receber daqui para frente, né? Sem o remédio, ela pode ter um ataque e até morrer e não consegue o medicamento na rede pública de saúde. Veja na reportagem de Luciano Rosetti. Dona Maria Helena está triste, desanimada. São 15 anos lutando contra uma doença que pode atacá-la a qualquer momento, a epilepsia. Ela sofre com fortes crises de convulsão. Se viu obrigada a abandonar o emprego e ficar em casa. É difícil, né? A gente tomar 3 remédios ao dia, né? E agora chegar uma hora dessa, a gente precisar, né, e não ter. Tempos atrás iniciou um tratamento forte à base de muitos remédios. Veja quantos ela precisa tomar. Mas esses são apenas 2 tipos de medicação. O médico receitou ainda outro que está faltando. Essa aqui é a receita que o médico passou para a Dona Maria Helena a respeito do outro remédio que ela deve tomar, o fenitoína, o chamado Idantal, segundo ela. Ela deve tomar esse remédio 3 vezes ao dia, mas está sem o medicamento desde abril deste ano. Dona Maria Helena, a senhora vai lá na Policlínica de Jacaraípe e o que os funcionários dizem para a senhora quando a senhora chega lá para buscar o remédio? Chego lá e só fala que está em falta, que vai chegar na outra semana. Sempre eu vou lá toda semana, toda segunda-feira, toda quarta-feira que eles mandam aí. Chega lá, não acha o remédio, não. Sem a medicação, Maria Helena não pode continuar o tratamento da maneira certa. Esta neurologista diz que crises de convulsão não têm cura. A falta de remédios pode ser fatal. Tem vários pacientes que caíram em cima do fogão, tiveram
queimaduras horríveis, chegaram a ter fraturas de pernas, porque dependendo de onde você estiver, e se você tiver uma crise epilética, entre elas a convulsão, se você estiver num lugar alto, por exemplo, você pode cair e se machucar ou até vir a falecer. Mas depois de tanta espera, uma boa notícia para a dona Maria Helena. A nossa equipe resolveu passar no posto de saúde de Jacaraípe logo depois da entrevista e foi informada que a medicação já está disponível. Está preso o assassino de um comerciante na Serra. Depois do crime, o acusado comemorou a morte da vítima. Robson Vicente Silva Oliveira, de 25 anos, está preso. Ele é apontado pela polícia como o assassino do comerciante Cildimar de Almeida. O crime aconteceu em maio, no bairro Central Carapina, na Serra. A vítima estava abrindo o estabelecimento, uma loja de materiais de construção, quando foi abordada pelo criminoso. O autor, na ocasião, premeditou o crime, de acordo com a nossa investigação, e sem a vítima ter nenhuma possibilidade de reação, pois estava abrindo o comércio. O autor ficou na espreita e atirou várias vezes contra a vítima. A vítima caiu, correu para dentro do estabelecimento, o autor correu atrás e deu mais tiro na vítima, até certificar que ela tinha morrido. Segundo o delegado, o motivo do assassinato foi vingança. E depois do comerciante ter sido morto, Robson ainda teria mostrado a arma do crime para outras pessoas. Na fuga, ele se vangloriou da ação criminosa dele, falando para pessoas do bairro que tinha matado a vítima. Inclusive na ocasião, mostrou até o revólver para essas pessoas. Aqui no depoimento, ele falou que tinha perdido a arma. Então, ele mentiu com relação a isso também. O criminoso foi levado para o presídio de Viana. Quem costuma usar cheques vai ter que caprichar na hora de preencher. Um novo sistema digital vai agilizar e facilitar a compensação, mas também exige cuidados de clientes e comerciantes. Os caixas dos bancos estão com equipamentos novos. Os scanners capturam as imagens dos cheques e as enviam instantaneamente para a central de compensação. Antes da implantação do sistema, os documentos precisavam ser transportados por malotes, o que demorava até 21 dias para que chegassem ao destino. Você não tem mais o transporte, o risco de fraude, roubo de malote, então isso teve uma agilidade muito grande no processo, tanto tecnológico quanto cultural, Foi um avanço muito grande nesse processo. A tecnologia passou a exigir que os cheques fossem preenchidos com mais qualidade. Quando um documento é recusado pela baixa qualidade da imagem, o emissor deve refazê-lo. Para não ter dor de cabeça, vale seguir algumas dicas. Usar sempre a caneta esferográfica preto ou azul, evitar usar canetas coloridas, não dobrar o cheque, não usar grampo, Tem pessoas que grampeiam um papelzinho no cheque, evitar aquilo ali vira uma rasura e isso fica uma qualidade da imagem ruim, ele vira um borrão na imagem, então não grampear o cheque. Os comerciantes também estão atentos. Nesta loja, depois de preenchido, o cheque é conferido por 2 funcionárias. Ao perceber um erro, é solicitado ao cliente que emita outro título. O cheque, quando ele realmente tem algum problema, a gente tem que procurar o cliente e fica difícil para a empresa realmente. Então eu apelo aqui para todos os colegas do comércio que tenha muito cuidado, seja bem criterioso no sistema de analisar quando ele recebe o cheque. É prejuízo porque tempo é dinheiro. Emprego, há vagas para ajudante de produção e assistente administrativo. Acompanhe. O Grupo Corcovado seleciona assistente administrativo, ajudante de produção, auxiliar de serviços gerais e operador de filtro prensa. Mandar o currículo para currículo.oportunidades@gmail.com e a Vix Logística contrata borracheiro e encarregado de manutenção. Os interessados devem comparecer na Vix Logística em Goiabeiras, na Avenida Jerônimo Veifluit, número 345, com currículo. Procurar a Susan. Acidente na região da rodoviária em Vitória. O motociclista Fernando Antônio Busato, de 51 anos, foi atingido por um carro. Ele teve ferimentos na cabeça, mas passa bem.
O condutor do veículo, que mora no interior do estado, estava saindo da rodoviária e entrou na contramão, atingindo o motociclista. De acordo com a polícia, esse já é o segundo acidente em menos de 15 dias no mesmo local. A prefeitura informou que a sinalização é adequada. Homem acusado de violentar 5 crianças é condenado a quase 40 anos de prisão. E o carro foi roubado 2 dias depois de ser retirado da concessionária. Veja como isso terminou. Gilmar comprou o carro na sexta e no domingo os bandidos levaram o veículo. Ele foi rendido na porta da casa de um amigo. Celular primeiro. Eu falei, toma, o outro que não tava com a arma. E a chave do carro, meteu a mão no meu bolso. Aí colocou a mão nesse bolso aqui, tinha R$350. Pegou o dinheiro e a chave do carro, playboy, a chave do carro. Saí correndo atrás do carro, olhando o carro indo embora. E os dois, tranquilo. Nem sabia dirigir o carro, você quer saber? Mas na noite de ontem o veículo foi avistado pelo amigo. Ele acionou a polícia. No carro estavam Fran Carlos e Marcos Oliveira e mais 2 menores, todos com passagem pela polícia. Disseram que não sabiam que o carro era roubado. Não sabia de nada não. 38 anos de prisão, essa foi a sentença para o homem acusado de abusar de 5 meninos em Cariacica. O crime aconteceu em setembro do ano passado. Ronilson Pereira abordou os garotos em um semáforo. Na época, foi detido com as vítimas ainda no carro. A punição foi exemplar, segundo o delegado. É um recado da justiça para que as pessoas saibam que existe lei e que ela é cumprida. A curva dos acidentes, um rapaz dirigia este Fiat, perdeu o controle e bateu no poste. Seu Leôncio, que mora em frente, já cansou de registrar acidentes no local. Neste, o veículo invadiu o quintal da residência. A curva fica entre Porto Canoa e Serra Dourada, na Serra. Para este mecânico, já foram tantos sustos que chegou a colocar proteção com barras de ferro. Prudência de motorista, 170 km, 180 km não faz a curva, não. Você acha que foi isso que aconteceu com o rapaz ontem? Com certeza, foi isso que aconteceu. Eu estava aqui, eu presenciei. A Prefeitura da Serra informou que está viabilizando a instalação de um redutor eletrônico de velocidade para o local. Mercado de trabalho. Há oportunidades para gerente de vendas e assessor comercial. Vamos ver. O Extra Bom Supermercados tem 130 oportunidades de emprego. São para vários cargos. Os interessados devem entregar o currículo nas unidades de Laranjeiras, Vila Rubim, Itacibá ou Glória, ou também mandá-lo para rh@extrabom.com.br. E a MM Consultoria seleciona gerente de vendas, gerente financeiro contábil, consultor técnico júnior, assistente financeiro pleno e assessor comercial. Mandar o currículo para anúncio@mmconsultoria.com.br. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição ao meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.